Vamos falar então sobre o avião do presidente Lula, né? Porque teve aquele problema na volta para o México, ficou rodando ali, fazendo círculos para gastar o combustível. E a Folha de São Paulo teve acesso ao áudio, né? No momento em que é informado para a tripulação que o avião estaria passando por esse problema. Vamos ouvir. Did you request the vectors to landing again in Naifa Airport? Let now request to maintain holding to VOR Sierra Lima Mike, maintain 13 seats, Bravo Romeo 01. Okay, maintain 13,000 and maintain hold over Sierra Lima Mike VOR. Olá, seja bem-vindo. Se gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Sendo cuidada, não tinha manutenção, justamente na manutenção. Então o presidente ficou muito irritado com isso, como que a aeronave passa 90 dias parada e dá problema de novo, essa é a quarta vez que dá problema. Agora, o que aconteceu lá dentro? A pane no avião presidencial durante o voo de partida no México trouxe à tona uma situação delicada envolvendo o presidente do Brasil e os pilotos da Força Aérea Brasileira. O que deveria ser uma viagem tranquila transformou-se em um episódio tenso. Ainda a bordo, logo após a comunicação do incidente, o presidente não hesitou em expressar sua insatisfação de forma contundente, dando uma bronca nos pilotos enquanto faziam os procedimentos de segurança para pouso. O desconforto foi evidente entre os passageiros e a relação com a Força Aérea desandou de vez. Problemas começaram logo após a decolagem no México, quando um barulho estranho chamou a atenção de todos a bordo. O presidente, que estava entre os passageiros, levantou-se para falar com os pilotos querendo entender a situação. A falha em uma das turbinas foi rapidamente comunicada, e os pilotos experientes e treinados adotaram todas as medidas necessárias para garantir a segurança do voo. A aeronave passou a voar em círculos para queimar combustível antes de retornar ao solo mexicano. Mesmo com a situação controlada, o tom do presidente ao falar com os pilotos foi de reprovação, gerando um mal-estar geral entre todos a bordo. Os pilotos seguiam protocolos rígidos para garantir a segurança de todos, e a situação estava sob controle. Porém, o presidente demonstrou insatisfação, chegando a pedir desculpas aos membros da comitiva por terem passado por aquele susto. Para a Força Aérea Brasileira, a bronca do presidente diante de um momento de tensão foi vista como um desrespeito aos profissionais que estavam cumprindo seu dever de forma exemplar. Os passageiros a bordo, entre eles ministros, senadores e a primeira-dama, sentiram a tensão aumentar após o presidente expressar sua irritação de forma ríspida. A aeronave presidencial, um Airbus A319CJ, é um equipamento de última geração, equipado com sistemas de segurança avançados e preparado para proteger o chefe de Estado em viagens oficiais. Mas o incidente mostrou que, mesmo com toda a tecnologia, falhas podem acontecer. Algo que os pilotos trataram com eficiência e profissionalismo. A bronca, no entanto, evidenciou um descontentamento que vai além daquele voo específico. A irritação do presidente também se refletiu no fato dele não conseguir contato com o Palácio do Planalto durante o período em que a aeronave sobrevoava o México. A falha nos sistemas de comunicação a bordo só aumentou a insatisfação, já que a internet estava intermitente e os telefones não funcionavam adequadamente. Relatos confirmados pela CNN mostraram que o desconforto se espalhou pela cabine, e o tom adotado pelo presidente ao tratar os pilotos com desdém contribuiu para a sensação de desconforto entre todos os passageiros. O ministro da Defesa, José Múcio, precisou interromper suas férias para retornar ao Brasil e lidar com a situação, buscando apaziguar os ânimos dentro da Força Aérea.
A investigação sobre o problema técnico já está em andamento, mas a bronca pública deixou cicatrizes na relação entre o governo e a aeronáutica. Para os comandantes da Força Aérea, o momento não foi apenas de tensão por causa da pane, mas também pela forma como foram tratados, mesmo após garantirem um pouso seguro para todos a bordo. Esse episódio levantou questões importantes sobre a relação do governo brasileiro com suas forças armadas. A decisão de repreender os pilotos em um momento tão delicado mostra um descontentamento permanente do atual presidente do Brasil com os militares. A pane no avião presidencial é apenas um sintoma de um problema maior: a falta de investimentos e manutenção adequada nas aeronaves utilizadas pela presidência e pelas forças de defesa do país. O governo decidiu comprar um novo avião para a presidência da República. Isso depois da pane na aeronave que trazia o presidente Lula do México. O próprio presidente, que há pouco tempo cortou verbas das Forças Armadas, agora enfrenta diretamente as consequências dessas escolhas. O incidente no México não foi o primeiro a expor as fragilidades na infraestrutura militar do Brasil, e certamente não será o último, se as políticas de corte de verbas continuarem. Os pilotos da Força Aérea Brasileira, que atuaram com competência e cautela, foram alvo de críticas injustas. Eles estavam apenas cumprindo seu papel. Garantir a segurança do presidente e dos demais passageiros. Mesmo diante da falha técnica, adotaram as melhores práticas da aviação para evitar um acidente, demonstrando o preparo e a capacidade dos militares brasileiros. A falta de reconhecimento por parte do presidente apenas reforça a distância entre o governo e as forças que protegem o país. Este incidente também traz à tona a necessidade de um debate sério sobre o futuro das Forças Armadas brasileiras. Os cortes orçamentários das Forças Armadas comprometem o país como um todo, inclusive a segurança do próprio presidente, e reduz a capacidade do Brasil em se defender e operar em situações críticas. A bronca pública nos pilotos foi um reflexo imediato do problema, mas o cenário mais amplo exige atenção. O Brasil não pode continuar a negligenciar suas Forças Armadas sob o risco de comprometer sua soberania e a segurança de seus cidadãos. A relação entre o governo e os militares precisa ser baseada em respeito e reconhecimento. Os homens e mulheres que servem nas Forças Armadas do Brasil merecem valorização e condições adequadas para exercerem suas funções. O episódio no México é um exemplo claro de que, sem investimentos, até mesmo as estruturas mais sofisticadas estão sujeitas a falhas. O presidente brasileiro sentiu isso de forma direta, mas a lição vai muito além daquele voo. O Brasil, com suas dimensões continentais e importância estratégica no cenário global, precisa de forças armadas à altura de suas responsabilidades, ainda mais em um cenário onde o mundo caminha para um conflito global. Investir em defesa não é uma escolha, mas uma necessidade. O incidente com o avião presidencial deve servir como um alerta para o governo e para a sociedade, de que a segurança nacional depende de um exército, uma marinha e uma força aérea bem equipados e preparados. Os pilotos da Força Aérea demonstraram competência e profissionalismo ao lidar com a pane no avião presidencial. Agora cabe ao governo reconhecer a importância de investir na manutenção e modernização das forças que protegem o Brasil. A segurança do presidente é apenas uma parte de um todo muito maior. Se o Brasil quer seguir em frente, precisa cuidar de suas Forças Armadas com a seriedade que elas merecem. Se gostou, dá uma curtida, deixe os seus comentários e até o próximo vídeo. Um abraço.